Muito bem, pessoal, continuando o nosso curso de Direito Penal, parte geral do Código Penal, vamos entrar agora na teoria geral do crime. Vamos falar desse objeto do direito penal, que é exatamente o crime. Só que quando eu falo crime, na verdade eu deveria falar infração penal, porque o crime nada mais é do que uma espécie de infração penal, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Vamos falar então sobre as infrações penais, sobre os crimes, contravenções penais e quais são os conceitos, como que podem ser conceituados os crimes dentro do direito penal brasileiro. Esse é o nosso início da teoria geral do crime. Então já vamos colocar aqui na tela, a gente tem a infração penal, tá bom? Esse vai ser o objeto. Em que pese a gente falar a teoria geral do crime, nós vamos começar estudando a infração penal, porque a infração penal é um gênero da qual o crime é uma espécie. Vamos lá, galera. Nós temos 3 conceitos de infração penal. Érico, esses conceitos, eles caem em prova? Caem. Eles são cobrados exatamente assim. O que é o conceito material? O que é o conceito formal? O que é o conceito analítico? Então é importante a gente saber como que é conceituado a infração penal de acordo com cada um desses conceitos, que na verdade nada mais são do que perspectivas para o estudo do direito penal. Olha só então, em relação ao conceito material, e eu vou escrever aqui para vocês, o conceito material, a gente pode definir assim, olha, toda ação ou omissão, que é o quê? Quando a gente tem uma ação ou omissão, é a conduta. Então você pode botar assim também, toda conduta que gera intolerável lesão ou perigo de lesão a quê? Aquele bem que a gente sempre fala, a bem jurídico penalmente tutelado. Beleza? Vem comigo aqui. Conceito material, portanto, é aquilo que a sociedade compreende como bens jurídicos relevantes e que devem ser penalmente tutelados. A vida, por exemplo, não é um bem jurídico? Não é um bem jurídico que a sociedade dá uma grande importância? Logo, ele será penalmente tutelado. O patrimônio não é um bem jurídico penalmente relevante? Vamos falar aqui da liberdade. A administração pública, a coisa pública, todos esses não são bens que são penalmente relevantes, que a sociedade considera importantes. A saúde pública, é por isso que a gente tem crime de tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas vai atingir a saúde pública. Então todos esses bens que a sociedade eleva, coloca num conceito lá em cima, olha, isso daqui deve ser tutelado pelo direito penal. Esse será o conceito material da infração penal. Toda ação ou omissão que gera intolerável lesão ou perigo de lesão a bem jurídico penalmente tutelado. A gente pode dizer também que o conceito material, a gente vai falar da relevância jurídico penal. Vamos lá. Vamos falar agora do conceito formal ou conceito legal. Vamos mudar aqui a cor da caneta para a gente não confundir. Em relação ao conceito formal ou legal, vai ser uma conduta, agora eu estou chamando de conduta, né? Mas poderia ser aí toda ação ou omissão. Então vai ser uma conduta rotulada como crime ou contravenção mas rotulada por quem aqui no conceito formal ou legal? Rotulada como crime ou contravenção pelo legislador. Pelo legislador sob imposição de sanção penal. Sob imposição de sanção penal. Reparem. O conceito formal, eu estou falando da perspectiva do legislador. É o conceito legal. É aquela conduta incriminada pelo legislador
e que vai sofrer uma sanção penal caso ela seja praticada. Reparem a diferença. Quando eu falei do conceito material, eu estou falando de uma ótica da sociedade, da comunidade, o que a sociedade considera relevante. Aquelas condutas que devem ser repelidas e que devem ser sancionadas por meio do direito penal. Já quando eu falo do conceito formal de infração penal, eu estou falando da perspectiva do legislador. É o que o legislador considera como infração penal. Pega aqui o crime de adultério. O crime de adultério foi revogado em 2005, mas até 2005 o crime de adultério existia. Mas repare, nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, o adultério ele poderia ser considerado uma infração penal de acordo com o critério material, com o conceito material? Ainda era considerado um crime para a sociedade? Não. Podemos falar, e de fato vai ser um ilícito civil, mas para a sociedade como um todo, não era um bem jurídico penalmente, que deveria ser penalmente tutelado. Mas para a lei, para o conceito legal, o adultério permaneceu como crime. Era uma conduta penalmente relevante até 2005. Então reparem essa distinção. Em regra, o conceito material de crime, o conceito material de infração penal, ele vai andar junto com o conceito formal, com o conceito legal. Mas é possível que haja, em algumas situações, um descompasso entre um e outro. É possível que a gente tenha uma conduta que agora a sociedade revela, computa como muito importante, mas ainda não possui uma lei para incriminar aquela conduta. Nesse caso, para a sociedade, nesse conceito material, vai ser considerado uma infração penal, mas para o conceito formal, conceito legal, para a lei, para o legislador, ainda não é assim considerado. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos falar aqui do terceiro conceito, que é o conceito analítico, tá bom? E esse conceito analítico, eu vou dizer para vocês, ele vai ser o mais importante, tá bom? Quem vai falar desse conceito analítico vai ser principalmente a doutrina. Vamos colocar aqui numa tela em branco. Vamos pegar aqui o conceito analítico, tá bom? O que são o conceito? O que é o conceito analítico? São os elementos que integram a estrutura do crime. Quando a gente fala de crime, vem com a gente. Quando a gente fala de crime, é muito fácil hoje em dia a gente pegar o Código Penal e dizer, olha, praticar homicídio é crime. Roubar é crime. Só que para você chegar à conclusão de que uma determinada conduta é um crime, você tem que passar por algumas etapas. Você tem que ver se todos os elementos daquela conduta estão presentes para que aquela conduta seja configurada um crime. Por exemplo, matar é crime, não é? Mas e se você mata alguém por legítima defesa? Você estava se defendendo e você vem a matar uma pessoa em legítima defesa. Você matou alguém? Matou. Mas você praticou um crime? Não, você não praticou o crime. Então, como que nós vamos chegar ao conceito de crime de maneira analítica? Nós vamos ter elementos, tá bom? Nós vamos ter elementos. Quais são esses elementos? Deixa eu colocar aqui para vocês. A gente tem o fato típico. Nós temos a ilicitude. Nós temos também a culpabilidade. E reparem que dentro de cada um desses elementos, nós teremos outros elementos. Por exemplo, dentro do fato típico, a gente vai ter a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, dentro da ilicitude, nós não teremos elementos. Por quê? Porque a ilicitude ela é presumida. O que nós vamos ter são excludentes de ilicitude, a exemplo da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito. Então repare que as excludentes de ilicitude, elas não são elementos do crime. Na verdade, elas vão excluir
o crime. E já na culpabilidade, aí sim a gente vai ter outros elementos. Por exemplo, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, e ainda a potencial consciência da ilicitude. Érico, isso daí que você trouxe pra gente, esse conceito analítico, eu não gosto disso daí. Eu já vi outras vezes, os professores já me explicaram, eu nunca consegui entender direito todo esse conceito analítico. Pessoal, se você não gosta disso daqui, você não gosta de direito penal. O direito penal, o estudo do direito penal e tudo que nós vamos estudar daqui pra frente está dentro desse conceito analítico. Quando nós falarmos de consumação, tentativa, quando falarmos das excludentes de ilicitude, das excludentes de culpabilidade, quando falarmos da desistência voluntária, da teoria do erro e assim por diante, nós vamos tratar dentro deste conceito analítico. Isso daqui não é algo que se vê em algumas aulas, a gente vai ver isso aqui ao longo de várias aulas, exatamente para que você possa compreender todo esse conceito e, obviamente, dentro daquilo que vai estar na sua prova, dentro daquilo que será cobrado em seu concurso público. Mas este conceito aqui, que nós não vamos tratar hoje nessa aula, nós vamos falar com muita frequência para que você possa compreender perfeitamente os elementos do crime e este conceito analítico do crime. Muito bem. Pessoal, uma polêmica que há em volta desse conceito analítico é se o crime ele é um crime bipartido, tripartido ou até quadripartido. Por que eu digo isso? Quando a gente fala de fato típico, nós temos um elemento. A ilicitude é um outro elemento. A culpabilidade é um terceiro elemento do crime. Mas reparem, para uma teoria, a culpabilidade será elemento do crime. Para a teoria tripartite. Vem comigo. Então a teoria tripartite, ela fala, olha, o crime é para que haja um crime, ele tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Já a teoria bipartite vai dizer, o crime é um fato típico e ilícito. A culpabilidade não é um elemento do crime, é um pressuposto de aplicação da pena. Eu não preciso da culpabilidade para que a gente tenha um crime configurado. E existe uma terceira teoria que vai falar, olha, na verdade o crime é uma teoria quadripartite. Por que quadripartite? Porque incluiria aqui, olha, a punibilidade. A punibilidade. Então essa teoria fala, olha, só vai ter crime se nós tivermos este quarto elemento, que é a punibilidade. Vamos lá. Com relação às duas primeiras teorias, teoria bipartite e teoria tripartite, não há uma definição clara na doutrina. E no Brasil hoje adota-se a teoria finalista, e a teoria finalista ela permite tanto a adoção da teoria bipartite quanto da teoria tripartite. Então fiquem tranquilos, eu sei que isso daí é uma coisa que todo mundo quer saber e me pergunta, Érico, qual a teoria que eu tenho que adotar na minha prova? Fica tranquilo, tá bom? Nenhuma prova vai perguntar para você se você tem que adotar a teoria bipartite, se a teoria bipartite é a correta ou a tripartite é a correta. Não vão perguntar. Por quê? Porque diferentes doutrinadores vão entender de maneiras diferentes. E há argumentos para ambos os lados. Então a gente vai estudar os argumentos da teoria bipartite, os argumentos da teoria tripartite. O que eu quero que você saiba, e isso você não pode esquecer, a teoria quadripartite, essa sim, eu vou pedir para você descartar, tá bom? Quando a prova falar para você que a doutrina majoritária no Brasil adota a teoria quadripartite, aí você vai falar que está errado, tá bom? Isso daqui é tranquilo, a jurisprudência, a doutrina já entendem que não há que se falar na punibilidade como um elemento do crime. A punibilidade é sim um pressuposto de aplicação da pena, tá bom? Então, punibilidade, gravem, não será um elemento do crime, beleza? Quando a prova falar teoria quadripartite, errado. E se ela falar bipartite ou tripartite? Tudo bem,
Qualquer uma dessas duas será aceita aí pelo direito penal brasileiro. Tranquilo? Vamos lá então. Esse daqui, galera, é o conceito analítico do crime então. Tá bom? Como eu falei para vocês, alguns vão considerar, vamos até botar um mais aqui entre parênteses, porque alguns vão considerar a culpabilidade como elemento do crime, outros não vão considerar a culpabilidade como elemento do crime. Mas este aqui é o conceito analítico, é o estudo analítico do crime que nós veremos também daqui em diante. Vamos lá, vamos fazer uma questão. De técnico judiciário do TJDFT, acerca do crime, julgue o item que se segue. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno. Reparem, sob o prisma formal, conceito formal, o crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno. Foi isso que a gente falou? Foi. É isso aí. E a segunda parte da questão? Sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Certo, pessoal? Absolutamente correto. Eu não falei para vocês que vai cair exatamente assim, perguntando qual é o conceito formal de infração penal e o conceito material de infração penal. Tá aqui essa questão do CESP, resume perfeitamente para a gente esses dois conceitos. Muito bem, portanto, nosso gabarito correto. Correto. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar da infração penal. Já até trouxe para vocês. Vem comigo aqui. Lembrem-se, a infração penal é um gênero, tá bom? Infração penal é um gênero. E este gênero tem duas espécies. Uma é a contravenção penal e outra espécie, o crime. Portanto, crime não é a mesma coisa que contravenção penal. E esses dois conceitos não são a mesma coisa que infração penal. Infração penal é o gênero e as duas espécies, crime e contravenção penal. Reparem, o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema, isso daqui também é cobrado em prova, sistema dualista ou binário ou dicotômico ou bipartido da infração penal, dividindo-a em crime e contravenção penal. Reparem que eu coloquei delito com um asterisco. E por que eu fiz isso? Alguns doutrinadores, eles vão considerar o delito como um sinônimo de infração penal. Então, para alguns doutrinadores, quando se fala em delito, o delito ele vai significar o gênero infração penal, que vai ter as espécies crime e contravenção penal. Mas a ampla maioria da doutrina, e o entendimento que eu quero que vocês levem com você, é de que o delito não será sinônimo de infração penal, mas o delito será sinônimo de crime, tá bom? Então, quando nós falarmos delito, quando você ler na sua prova delito, na verdade você está lendo crime, é um sinônimo de crime. Tá bom? Tranquilo? Por isso que está em asterisco aqui, só para você ter atenção. A contravenção, por sua vez, ela também é chamada de crime anão. É isso mesmo, crime pequenininho. A contravenção penal, ela será menor de fato. Sabe por que ela é menor? Porque o crime, eu vou ter a imposição de penas de reclusão ou de detenção, cumulativamente ou não com multa. Já a contravenção penal, eu vou ter a imposição de prisão simples ou somente de multa. Claro que a multa, pessoal, pode vir com a prisão simples, pode vir com a detenção, pode vir com a reclusão. Mas se eu tenho uma contravenção penal, se eu tenho uma infração penal que tenha somente pena de multa, trata-se de uma contravenção penal. Para que eu tenha uma infração penal que seja definida como crime, obrigatoriamente eu tenho que ter as penas de reclusão ou de detenção. Tranquilo? Érico, o que é essa prisão simples da contravenção penal? A prisão simples é uma pena de prisão, só que sem rigor penitenciário. É assim que a lei define. Uma prisão, uma restrição de liberdade sem rigor penitenciário, que será cumprida
ou em regime aberto ou em regime semiaberto. Logo, eu nunca posso falar de uma contravenção penal que o agente vai cumprir em regime fechado. Por quê? Porque isso é um privilégio, digamos assim, lá do crime, lá da pena de reclusão. Beleza, pessoal? Muito bem. Então a contravenção penal pode ser chamada de crime anão, ou até de delito liliputiano. Isso daí é referência à cidade de Lilliput, no livro As Viagens de Gulliver, que ele chegou numa cidade em que os habitantes de Lilliput eram bem pequenininhos. Então veio essa denominação de crime liliputiano, tá bom? Em homenagem a esses cidadãos dessa cidade. Beleza, pessoal? Se cair na sua prova, você já tá ligado também. Delito liliputiano, crime liliputiano, é um sinônimo de contravenção penal. Muito bem. Como definir o que é crime e o que é contravenção? Trata-se de decisão de quem? Do legislador. Será uma distinção feita pelo próprio legislador. Uma infração penal que hoje é uma contravenção poderá se transformar num crime, se assim decidir o legislador. Trata-se, portanto, de uma distinção axiológica de valor. O legislador é quem vai decidir. E, pessoal, reparem, vem comigo aqui. Vocês sabiam que o crime de porte de arma de fogo até 1997 era uma contravenção? É isso mesmo. Até 1997, se alguém andasse armado sem autorização para tanto, respondia por uma contravenção penal, uma mera contravenção penal. Em 1997 foi que houve a alteração e que passou a ser um crime. Então reparem como que houve uma evolução da sociedade, como houve uma evolução do legislador, e o legislador falou, olha, para que a gente proteja a incolumidade pública, o melhor a fazer aqui, para que a gente proteja a paz pública, o melhor a fazer é transformar a contravenção penal de porte de arma de fogo ilegal em um crime de porte de arma de fogo ilegal, de porte de arma de fogo não autorizado. Então, é uma decisão do legislador. Hoje, uma conduta que é contravenção pode amanhã se tornar um crime? Pode. Hoje, uma conduta que é crime pode amanhã se tornar uma contravenção penal? Pode também. Pode também. Vocês querem um outro exemplo? Importunação sexual. A importunação sexual, e a gente viu alguns casos acontecendo, ônibus, homens ejaculando em mulheres, ou então, às vezes, até toques íntimos, só que sem violência, sem grave ameaça. Antigamente era uma contravenção penal. E aí veio o legislador em 2018 e falou, nada disso, agora será um crime. Importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então reparem como que a sociedade não aceita mais a importunação sexual, tanto de um homem com uma mulher, ou mesmo de uma mulher com um homem, ou então em relações homossexuais, não importa quem seja o autor, quem seja a vítima. Não se admite importunação sexual. Era considerada uma contravenção, passou a ser considerado agora um crime. Beleza, pessoal? Muito bem, então. Vamos aqui na tela. No Código Penal brasileiro, adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenções. Certo ou errado, galera? Absolutamente errado. Não é o conceito tricotômico, mas sim o conceito dicotômico, dualista, binário. O que a questão fez? Ela pegou o conceito de delito, que nada mais é do que um sinônimo de crime, e colocou como se fosse uma espécie à parte. Não é. Então nós vamos adotar o conceito de crime, vamos adotar o sistema dicotômico, tá bom? Crimes e contravenções. Delitos não é uma espécie à parte. Pergunto a vocês, e se o examinador ele tivesse colocado aqui, no Código Penal brasileiro, adota-se em relação ao conceito de crime o sistema dicotômico, tá bom? Estou supondo aqui, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em delitos e contravenções. E aí, a questão estaria correta? Estaria absolutamente correta. Ela falou que seria um conceito dicotômico, um sistema dicotômico binário, dualista, e que é dividido entre delito e contravenção penal. Delito não é sinônimo de crime? Pronto, a questão estaria correta, beleza? Mas, da maneira que a questão foi trazida pra gente, ela encontra-se absolutamente errada, beleza? Mais uma questão aí. No que
respeita as infrações penais, assinale a alternativa correta. A doutrina brasileira majoritária adota o conceito analítico de crime, definindo-o como toda conduta típica, antijurídica, que é a ilicitude, culpável e punível. Opa! Aqui que está o erro. Aqui que está o erro. Eu não falei com vocês que nós não adotamos, a doutrina não adota o conceito quadripartite de crime. Estamos lá dentro do conceito analítico de crime. A teoria quadripartite é descartada, tá bom? Então a questão quis confundir a gente em relação a isso. Mas nós sabemos que adota-se a teoria bipartite ou tripartite. O crime vai ser uma conduta típica e antijurídica ou típica, antijurídica e culpável. Logo, letra A, absolutamente errada. Letra B. O direito penal brasileiro agasalha a visão bipartida das infrações penais. Reparem que aqui eles não estão falando do conceito analítico de crime, não. Está falando exatamente em relação ao conceito dualista, ao sistema dualista, dicotômico, binário. Então, o direito penal brasileiro agasalha a visão bipartida das infrações penais, dividindo-as em crime ou delito, olha aqui o sinônimo, e contravenção penal. Certo ou errado? Absolutamente correto. Esse aqui é o nosso gabarito. Mas vamos ver as demais. Letra C. As condutas definidas como crime serão processadas por ação penal pública ou privada. Ok, até aqui tá certo. De fato, os crimes eles podem ser de ação penal pública ou privada, enquanto que as contravenções penais admitem apenas a ação penal privada. Errado, pessoal. Sabe por que está errado? Claro que a gente não tratou sobre isso aqui nesta aula. Vocês vão aprender mais sobre contravenções penais. Se no seu concurso cair contravenções penais, teremos aulas específicas para isso. As contravenções penais, elas são todas, em que pese elas serem menos graves, menores do que os crimes, nós teremos todas as contravenções penais sendo situações de ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Não são de ação penal privada, não. Então, o erro aqui, admitem apenas a ação penal pública e não a privada. Letra D. Será admissível a tentativa, tanto nas condutas definidas como contravenções penais, quanto naquelas definidas como crime. Errado. Nas contravenções penais, artigo 4º da LCP, do Decreto-Lei 3688, vai dizer que não admite, não será punível a contravenção, a tentativa da contravenção penal. Beleza? E letra E, a doutrina brasileira majoritária adota o conceito formal de crime, definindo-o como toda conduta que ofenda bens jurídico penais. Reparem, vem comigo aqui. A doutrina, pessoal, ela vai se aliar ao conceito analítico de crime. Tá bom? É isso que vai ter o interesse para a doutrina. Só que, além disso, o outro erro da questão é ao falar que a doutrina brasileira majoritária adota o conceito formal de crime, definindo como toda conduta que ofenda bens jurídicos penais. O que é definido como toda conduta que ofende bens jurídicos penais é o conceito material de infração penal. Tá? O conceito formal ele seria sob a ótica do legislador, sob a perspectiva do legislador. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, fecha o bloco, próximo a gente continua. Até lá.